Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 9. Marcos, capítulo 9. Hoje nós vamos acompanhar os versículos 14 a 32. No último sermão de Marcos, nós vimos a questão da transfiguração. Hoje seguimos a partir do versículo 14 do capítulo 9. Marcos 9, 14 a 32. Acompanhe a leitura que eu farei da palavra de Deus. A palavra do Senhor diz assim: Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: Que é que discutíeis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: Há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: Se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: Morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: Por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes Jesus: Esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. E tendo partido dali, passavam pela Galileia, e não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava aos seus discípulos e lhes dizia: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam isto e temiam interrogá-lo. Até aí a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Santo e eterno Pai, nessa noite, aqui na tua casa, nós pedimos a Deus que o Senhor nos abençoe por meio da pregação da tua palavra, que ela venha de encontro aos nossos corações e que nós possamos sair daqui cheios do teu Espírito, edificados e alimentados por ti. É o que pedimos nessa noite, no nome de Jesus Cristo. Amém. Meu irmão, você já passou por aquele tipo de situação, muitas vezes chata, em que você acha que consegue fazer alguma coisa, mas na hora do vamos ver, você vai e faz e não dá. Não dá certo. Você simplesmente não dá conta. Eu já passei uma vez por uma situação meio vexatória como essa lá no trabalho. Um funcionário estava de férias e uma das demandas dele caiu para eu fazer. Só que eu pouco fazia aquela demanda, eu já havia feito outras vezes, só que todas as vezes que eu havia feito aquela demanda, ele estava lá do meu lado. Ou
se ele não estivesse do meu lado me explicando, ele pelo menos estava de costas para mim, e eu estava fazendo, e eu sabia que eu tinha alguém a quem recorrer se eu esquecesse alguma coisa. Mas, quando ele entrou de férias e caiu aquela demanda para mim, eu não consegui fazer. Eu não dei conta de fazer aquilo. Porque, às vezes, inconscientemente, o auxílio que não estava do meu lado fez alguma coisa com que eu esquecesse. Na verdade, se eu tivesse anotado, se eu tivesse deixado alguma coisa para vencer a minha memória, certamente eu teria conseguido. Mas eu preferi depender apenas de mim mesmo para fazer aquilo, e na hora eu não consegui. No texto de hoje, os discípulos de Jesus, eles vão passar por uma situação como essa. Jesus não estava lá com eles, não fisicamente com eles. E eles acharam que poderiam fazer as coisas por si só, dependendo somente deles. Mas eles não conseguem. Lê do engano deles. No texto de hoje nós vamos aprender que nós sempre dependemos de Jesus. E é por isso que nesse mundo difícil, tomado pelo pecado, nós somos chamados para andar por fé. Pois é somente em Cristo, no seu poder e na sua obra redentora, que a gente consegue superar as dificuldades desse mundo. E justamente isso que esse texto vai nos mostrar essa noite. Nesse mundo escuro, nós somos chamados a andar por fé no Salvador, que vence por nós. Nesse mundo escuro e difícil, nós somos chamados a andar não por vista, mas por fé no nosso Salvador, que vence por nós. A gente vai ver isso em 3 partes no texto dessa noite. Em primeiro lugar, eu quero que você perceba como o texto nos mostra como esse mundo de fato é um mundo escuro, difícil muitas vezes. Vivemos um mundo cheio de problemas. E isso é mostrado nesse texto em um contraste muito grande com o texto anterior. Você se lembra que no último texto que nós vimos, tratamos da passagem tão conhecida da transfiguração. A passagem da transfiguração, onde Jesus, junto com alguns dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, sobem um monte, e ali Jesus se transforma de uma maneira divina dele. Ele mostra a sua glória, o seu brilho visivelmente para os seus discípulos ali em cima daquele monte. Aos seus discípulos foi permitido ver o brilho majestoso da divindade de Cristo lá em cima. Pedro, ele nem queria sair de lá, não sei se você se lembra, ele até fala, vamos fazer umas tendas aqui e vamos ficar aqui, se a gente puder a gente fica para sempre aqui em cima, tendo essa visão gloriosa e magnífica das coisas aqui. Mas passou um tempo, eles desceram e agora eles chegam lá embaixo. Agora a gente está na situação do pé do monte. E o que eles veem ali? Uma visão bem diferente, bem distoante do brilho que eles viram em cima do monte. Veja aí a partir do verso 14 mais uma vez. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutíeis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Quando eles chegam ao pé do monte, meus irmãos, eles já veem uma aglomeração, e não é uma aglomeração só de uma multidão parada ali não, já tem confusão ali no meio. E a confusão é justamente com os discípulos de Jesus. Estava tendo uma discussão entre os discípulos de Jesus e os escribas ali ao pé do monte. E quando o povo viu Jesus, o povo ficou espantado. Alguns alguns pensam que talvez Jesus ainda estivesse com um certo brilho da transfiguração ainda quando ele chega, e por isso as pessoas se espantam. Mas
Provavelmente não é isso que acontece, porque senão não faria sentido Jesus ter pedido para os seus discípulos para não falar nada sobre o que aconteceu. O que provavelmente esse espanto acontece, essa surpresa se dá por Jesus chegar no exato momento em que aquele povo precisava dele. No exato momento em que estava tendo uma confusão de algo que aconteceu, que os discípulos do próprio Jesus não estavam conseguindo resolver. E por isso logo as pessoas vão até Jesus para saudá-lo. Jesus, ele percebe o que está acontecendo ali. E ele, como mestre que é dos seus discípulos, toma a frente da situação. Ele se dirige aos escribas, perguntando qual é o motivo da discussão. É como se Jesus estivesse falando para aqueles escribas ali: vocês vão se dirigir a mim agora. O que vocês estão questionando aí? Falem comigo, eu vou responder por eles agora. E isso é importante aqui porque Jesus está mostrando a sua autoridade ali. Os discípulos, quando eles estavam e Jesus não estava presente, eles estavam carregando o nome de Jesus juntamente com eles. Mas eles não estavam se dando muito bem ali no que eles estavam fazendo. Como é que a gente sabe disso? Porque logo em seguida o causador da intriga, ele se levanta para falar. Os escribas, quando Jesus pergunta, eles ficam calados, né? Eles não falam absolutamente nada com Jesus quando ele pergunta: o que está rolando aí? Qual que é o motivo da discussão? Os escribas, falam nada, caladinhos. Mas se levanta aquele homem que foi o que gerou o motivo da confusão, não por culpa dele. Não era por culpa dele, mas pelo que sucedeu a partir do que ele fez. Ele trouxe o seu filho até Jesus. O menino estava possesso de um espírito mudo que maltratava bastante o rapaz. Mas como Jesus não estava lá, ele foi até os discípulos de Jesus e falou: já que seu mestre não está aqui, salvem o meu filho. Mas os discípulos não conseguiram. Certamente por isso se deu a confusão. Os escribas muito provavelmente estavam talvez caçoando ali dos discípulos de Jesus, zombando, com certeza atribuindo todo esse insucesso ao nome de Jesus. Os discípulos de Jesus aí, não conseguem nem isso. Você consegue perceber o contraste entre a história anterior da transfiguração e essa ao pé do monte? Lá em cima do monte era a glória visível de Cristo aos próprios olhos daqueles apóstolos. O Deus encarnado se mostra para eles. No pé do monte, escuridão de um mundo caído em pecado, discussões, disputas de egos orgulhosos, falta de fé, possessão demoníaca. Que contraste entre as histórias. Quando eu vejo a transição nesse texto, eu me lembro do PMF. Eu não sei se você conhece o que é o PMF. O PMF é chamado de Projeto Missionário de Férias. Nesse projeto, durante uma semana, pessoas se reúnem para fazer um trabalho evangelístico em alguma região onde tem uma igreja que precisa ser fortalecida, que precisa ser mais conhecida ali no local. Então pessoas durante uma semana se reúnem ali naquele local e elas esquecem o mundo lá fora. Elas ficam vidradas em fazer aquele trabalho ali. Ficam junto do povo de Deus, se dedicando 100% ao serviço cristão. Evangelizando, fazendo trabalhos de ação social, servindo no culto, pregando a palavra. Além disso, fora desses momentos, ainda todos os momentos dentro da onde eles ficam, há momentos de edificação diária da palavra de Deus, pregações devocionais, orações, comunhão entre irmãos que partilham da mesma fé. Sabe o que é ficar uma semana imerso 100% nas coisas de Deus, deixando os problemas do mundo para lá? É impressionante, é edificante, é algo de outro mundo. Para quem nunca foi num PMF, ou talvez já tenha ido para um acampamento cristão
aqueles acampamentos que tem de carnaval, a ideia é mais ou menos essa. É por isso que quando acabam esses eventos, há um sentimento de alegria pelo trabalho que foi feito, mas também tem aquele sentimento meio de tristeza, assim, sabe? Vou ter que voltar agora. Estava tão bom aqui, mas agora eu vou ter que voltar para a rotina diária, para as lutas, para as dificuldades desse mundo difícil. É como sair de um pedacinho do céu para uma realidade total de um mundo caído. O contraste da história é mais ou menos esse, só que muito mais exagerado, vamos dizer assim. A transfiguração foi um pontinho daquilo que a gente pode esperar. Mas a gente não chegou lá ainda. O pé do monte lembra para a gente que a gente ainda está nesse mundo caído. O pé do monte lembra para a gente que a gente ainda tem que aguardar quando essa glória vai se tornar totalmente visível nesse mundo. E por isso, a gente precisa ser constantemente fortalecido, alimentado na nossa fé em Cristo Jesus, para a gente conseguir suportar a escuridão desse mundo. É por isso que o domingo, o dia do Senhor, é um dia tão importante para Deus. É um dia que Ele se separa para Ele. É um dia que Ele faz justamente isso. Ele vira para a gente e fala: hoje é o meu dia. Você pode esquecer dos seus outros problemas que você tem nesse mundo. E você pode se dedicar para mim, descansar, confiar, se fortalecer e ganhar ânimo para o resto da semana. Normalmente a gente não gosta da segunda-feira, né? Segunda-feira é tratada como o pior dia da semana. Isso se dá justamente por ela ser o maior contraste entre o domingo e logo vem a segunda. No domingo a gente tem a experiência do topo do monte, glória, comunhão. Mas na segunda a gente lembra que a gente ainda não está 100% lá. A gente lembra que o nosso lugar ainda não é lá e que a gente tem que caminhar se fortalecendo para chegar lá. O problema é que a gente se esquece que a gente precisa de um guia nesse caminho muitas vezes. O mundo escuro muitas vezes turva a nossa visão e a gente esquece que a gente precisa de um guia. E essa é a segunda coisa que a gente precisa ver. A gente precisa reconhecer que nós somos incapazes de por nós mesmos seguirmos nesse mundo sem o nosso guia. Essa é a segunda coisa que a gente precisa ver, a nossa incapacidade nesse mundo. Quando o pai do rapaz, o pai desse menino da história, diz que os discípulos não conseguiram expulsar o demônio do menino, qual foi a reação de Jesus? Pura decepção. Veja aí o verso 19 de novo. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? É como se Jesus estivesse dizendo aqui: até quando vocês vão depender da minha presença física perto de vocês? Até quando vocês vão viver por vista? Até quando eu vou ter paciência? Que esse vos sofrerei é Jesus falando: até quando eu vou ter paciência para que vocês entendam que é necessário viver por fé? Mas como a própria Bíblia diz, as misericórdias do Senhor não têm fim. E Jesus é misericordioso aqui. Ele não só repreende, ele continua para fazer o trabalho completo. Então ele manda trazer o menino até ele. E quando trazem o menino até ele, é exatamente o que o pai relatou, né? Que acontece. Quando o menino vê Jesus, o espírito começa a se agitar com violência, cai no chão, espuma pela boca. Mas ao invés de logo libertar o rapaz, antes Jesus dá uma pausinha. Ele vira para o pai e faz uma pergunta: até quanto tempo isso tem acontecido?
A pergunta que nós fazemos quando a gente lê isso é: para que Jesus fez? Que diferença faz saber há quanto tempo o menino está dessa forma? Porque Jesus vai precisar usar mais ou menos poder para isso? Ou algo assim? Que diferença faz esse tipo de pergunta? Para o menino e para Jesus não faz diferença nenhuma. Mas para aquele pai vai fazer uma baita diferença. E isso é uma informação que nos ensina muito também. É como se Jesus estivesse fazendo um convite para aquele pai, para que aquele pai se abra o seu coração e vá até Jesus. Jesus, com essa pergunta, ele está mostrando que ele não está interessado só em curar e pronto. Ele quer estreitar laços, ele quer estar perto, ele quer relacionamento com aquele homem. Jesus mostra interesse. E é por isso que o pai se sente seguro para se abrir, falar mais, para se colocar diante do Salvador e se entregar. Veja aí os versos 21 e 22. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? E a resposta do pai: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Irmão, perceba que Jesus não age com o intuito de fazer o que precisa e depois ir embora. Não, ele quer criar laços. Ele quer que nós percebamos que somos dependentes dele, não só em um momento, mas sempre. Ele quer estar perto, ele quer estar conosco. Os discípulos achavam que eles conseguiriam sozinhos, mas se enganaram. Já já eu vou falar deles aqui. Mas aqui Jesus intencionalmente vai abrir espaço para que o homem vá até ele, se entregue a ele. E por isso Jesus logo responde: se podes, é claro que sim. Tudo é possível para aquele que crê. Ou seja, Jesus volta a mostrar que o caminho no pé do monte é completamente diferente de lá de cima. Pedro queria ficar lá em cima porque era fácil à vista. Mas no pé do monte Jesus está mostrando que é pela fé que a gente vai seguir. É pela fé que a gente vai caminhar. E vale a pena falar sobre essa fé. O que é essa fé que Jesus tanto fala? O que significa fé? A gente tem significado na própria Bíblia, né? Fé é certeza das coisas que não se podem ver. Veja que nessa definição a palavra usada é certeza. Ou seja, não é um achismo, não é um sentimentozinho. Não, é certeza daquilo que você não consegue ver. Então não adianta dizer que você crê de boca para fora. Não, isso não é fé. O seu corpo, o seu ser precisa demonstrar isso por completo. Isso é fé, uma confiança completa no Salvador. E essa é a dificuldade do pai do menino. Por isso que quando ele responde para Jesus, ele exclama com lágrimas, o texto diz: eu creio. Mas o que ele faz em seguida? Ajuda-me na minha falta de fé. Ele crê, mas ele sabe que ele não crê tanto assim. Ele crê, a falta. Ele crê a ponto de ir até Jesus, mas ele não crê o suficiente para descansar em Jesus e na sua resposta, nos seus propósitos. Isso acontece conosco muitas vezes também, meus irmãos. A gente tem fé para vir para a igreja muitas vezes, mas falta-nos fé para nos envolver. A gente tem fé para reconhecer a importância de Jesus, mas falta fé para a gente se entregar totalmente a Ele. A gente tem fé para orar, pedir algo ao Senhor, mas falta-nos fé para confiar na resposta de Deus, para descansar, independente de qual for a resposta dele. Meu irmão, Jesus, ele abre espaço para que você vá até Ele,
mesmo com a sua falta de fé. Aquele pai, ele tinha falta de fé, a fé dele era pequena. Mas Jesus não exige uma fé perfeita. Pode ir só com um pouquinho de fé até ele. É suficiente para ele abrir os braços e te receber. E ele recebe aquele pai. Mas quando a gente vai até ele nos vai querer por completo. Ele não vai tratar só naquilo que você quer. Ele vai tratar você por completo. E é aí que a frase "tudo é possível ao que crê" que vai fazer sentido. Porque essa frase, ela não quer dizer que aquilo que você quer vai acontecer porque a sua fé é forte. Não. Essa frase quer dizer que não é a nossa fé que é forte, mas quando a gente se entrega àquele que é forte e poderoso para todas as coisas. Ele é que faz tudo ser possível, não a nossa fé. Ele é que é o Senhor da nossa fé, o autor da nossa fé. E eu sou incapaz, mas Ele pode todas as coisas. Em seguida a gente vai ver o outro lado da moeda. Aqui a gente viu o pai do menino que tinha uma pouca fé, porque ele achava que ele não conseguia descansar completamente e se entregar completamente ao Senhor. Mas a gente agora vê os discípulos. Os discípulos também mostram falta de fé, mas de uma maneira diferente. Veja aí o que acontece nos versos 28 e 29. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: "Por que não podemos nós expulsá-lo?" Respondeu Jesus: "Esta casta não pode sair senão por meio de oração." Enquanto o pai do rapaz tinha dificuldade de dar o próximo passo na sua fé, o que os discípulos acreditavam? Que eles já estavam além desse passo. Eles já estavam mais para frente, eles nem precisavam mais de Jesus. É por isso que Cristo diz que o problema deles foi falta de oração. E esse texto às vezes é muito mal entendido e péssima teologia é feita em cima de interpretações desse texto aqui. Muitos leem esses versículos e gostam de interpretá-los dando ênfase ao tamanho da força daquele demônio. Ou seja, aquele demônio ele só podia ser expulso se você tivesse orado muito, mas jejuado muito. Aí você conseguia. Não, essa não é a interpretação desse texto, meu irmão. Não é questão dos discípulos orarem pouco. Perceba aí que na Bíblia tem as palavras "e jejum", elas estão entre colchetes. Não sei se antes de vocês todos está, mas na minha aqui está entre colchetes. O que isso significa? Significa que nos manuscritos em que foram encontrados o texto de Marcos, nos vários e vários manuscritos que foram encontrados, essas palavrinhas "e jejum", elas estão na minoria dos manuscritos. Ou seja, o povo que compilou a Bíblia aqui para nós teve dúvidas se essas palavras realmente foram escritas ou não por Marcos. Isso que o colchete representa na Bíblia, tá bom? Toda vez que você vê colchete é porque existem dúvidas. E aí, uma coisa importante é que é muito complexo a gente fazer teologia em cima de textos entre colchetes. Esse, no caso, ele dá muita margem para má interpretação, porque ele passa a ideia de que se os discípulos tivessem se esforçado, ou seja, se eles tivessem orado mais, até jejuado, eles teriam conseguido vencer, retirar o demônio daquele homem. Mas não é isso, não é pela força deles, não é pela força do tanto que você consegue fazer que eles conseguiriam retirar o demônio daquele homem. Jesus está dizendo que eles simplesmente não se colocaram diante dele. Eles se esqueceram de orar, ou seja, de se colocar diante de Jesus.
Eles se acharam capazes por si mesmos. Esqueceram de falar com o Senhor e de pedir forças ao Senhor. Achavam que pelas suas próprias forças eles conseguiriam fazer aquilo. E se sabia que eles já tinham conseguido fazer aquilo antes? A gente passou por alguns textos antes no Evangelho de Marcos em que eles saíram em duplas para pregar, lembra? E lá fala, no final daquele texto, que eles expulsaram muitos demônios. Ou seja, eles já tinham feito aquilo. Mas agora provavelmente eles estavam orgulhosos de si mesmos. E eles devem ter pensado algo como: agora que Jesus não está aqui, Ele me deu essa responsabilidade. Então eu vou conseguir, eu sei que eu sou capaz de fazer por mim mesmo. Às vezes a gente é assim também. A gente se acostuma com as coisas e esquece que somos totalmente dependentes de Cristo para tudo. Para quem tem muito tempo de igreja, às vezes isso vai acontecendo. Você vai se esquecendo aos poucos. Você já não ora mais antes da refeição, antes de dormir. Você só lembra de orar agora quando você está em apuros. Ou quando você é obrigado a fazer isso, sendo chamado aqui no culto para orar. A gente muitas vezes já não pega a nossa Bíblia para ler, porque na nossa mente a gente já tem o suficiente. Meu irmão, a gente é dependente de Cristo sempre e em tudo o que a gente faz. Viver por fé é reconhecer a nossa incapacidade e se colocar na total dependência de Cristo em todas as coisas, em todos os momentos. Aqueles discípulos se esqueceram disso. Às vezes a gente esquece nas nossas coisas que a gente faz na igreja. O que você faz na igreja muitas vezes? Você canta, dá aula, você lidera algum grupo. E muitas vezes a gente acha que nós somos suficientes para fazer essas coisas. A gente esquece de orar, de se preparar. Meu irmão, nós somos dependentes de Cristo em todas as coisas, mesmo que a gente já as faça há anos e anos. Nunca deixe de lembrar da sua dependência de Cristo. E sabe por que isso acontece? Porque nós somos falhos. Mas a terceira coisa que a gente precisa ver, e a última nesse texto, é que o nosso Salvador não é falho. Nele a gente pode confiar. E essa é a última coisa que a gente precisa ver nesse texto. Nós temos um Salvador que vence as dificuldades por nós, em quem a gente pode confiar e descansar a nossa fé. Em quem a gente pode falar, igual esse pai falou: ajuda na minha falta de fé. Isso começa com a resolução do caso do garoto aí no versículo 25. Veja aí mais uma vez na sua Bíblia. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. A multidão estava começando a se aglomerar demais naquele caso. Jesus então vê isso e logo repreende aquele demônio para acabar com aquele alvoroço. Mas algumas coisas são importantes da gente notar aqui. Primeiro, quanto ao poder da fé de Cristo. A gente acha que, porque Cristo é Deus, Ele consegue as coisas só por simplesmente ser Deus. Mas a gente esquece que Jesus é o maior exemplo de fé perfeita que a gente tem na palavra de Deus. Se o problema dos discípulos foi a oração, foi se entregar ao Senhor para conseguir fazer o que eles se propuseram ali, a gente vê em Jesus o oposto. Quantas vezes a gente não vê Jesus durante os evangelhos orando, se colocando
individualmente ali para ter um momento a sós com seu pai, um momento de fortalecer o seu espírito, de fortalecer a sua fé, de mostrar a sua dependência que ele mesmo tem do Senhor. Cristo, ele é o paradigma da fé para nós. Mas além do poder da fé de Cristo que nós temos aqui, a gente tem que aprender também sobre o amor de Cristo nesse texto. Quando Jesus expulsa o demônio, a vida daquele menino devia estar por um fio. Aquele rapaz deve ter sofrido por anos, né? Porque foi desde a infância. Aquele rapaz devia ter sofrido já por anos. E várias tentativas de assassinato dele ali por aquele demônio, né? Ele fala que foi pela água, né? Talvez sendo afogado ou jogado no fogo ou qualquer coisa assim, para matar aquele menino. E quando Jesus retira aquele demônio do rapaz, a vida dele ficou por um fio, tanto que as pessoas achavam que ele estava morto. Mas Jesus o salva por completo. Ele pega a mão daquele menino e o levanta, e ele restaura por completo, o entregando ao seu pai. É nesse amor que a gente tem que depositar a nossa fé e a nossa esperança. Quando a gente falha, igual aquele pai estava falhando na sua fé, a gente fica duvidoso, a gente fica receoso das coisas que a gente faz. A gente é tragado pela escuridão desse mundo muitas vezes. Mas quando a gente vive pela fé, mesmo quando essas falhas acontecem, a nossa fé vai apontar para uma esperança que a gente sempre pode ter em Cristo Jesus e na sua salvação. É a esperança que ele mostra aqui ao salvar esse menino. Viver por fé é depender do nosso Salvador e da sua obra salvadora. E essa obra salvadora é justamente o caminho que vence a escuridão do mundo. Mas o que é essa obra salvadora? Para vencer a escuridão desse mundo, Jesus vai precisar ir a fundo nela. Ele vai precisar ir até o final daquela escuridão para demonstrar a sua vitória completa. Algo que só ele pode fazer, algo que ele mesmo disse ser necessário. É por isso que nos últimos versículos do nosso texto ele vai relembrar os discípulos mais uma vez qual é o caminho que ele precisa tomar. Versos 30 a 32 ele diz: e tendo partido dali, passavam pela Galileia, e não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava aos seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam isso e temiam interrogá-lo. Discípulos, vocês são incapazes de vencer um mero demônio, um mero espírito que está dominando a vida de uma pessoa. O que dirá vencer a morte e o pecado? Aquilo ali era nada. O caminho era muito mais longo para se obter a vitória. Pois esses são os nossos principais inimigos. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E não há quem faça o bem. E qual é o salário do pecado? A Bíblia diz: a morte. Como é que a gente foge desse destino cruel? Se aqueles discípulos não conseguiam nem expulsar um espírito imundo que estava atrapalhando a vida de um rapaz. A gente leu lá em Efésios hoje qual é a nossa situação. Lá está escrito assim: estávamos mortos em nossos delitos e pecados. A nossa situação é muito pior do que a daquele rapaz. E se aqueles discípulos não conseguiam
resolver a daquele rapaz, o que dirá a nossa situação? Mortos em nossos delitos e pecados. Mas aí vem a beleza de uma palavrinha chamada mas, que o apóstolo Paulo coloca naquele texto. Mas Deus, pelo seu grande amor com que nos amou, o que ele fez? Nos deu vida juntamente com Cristo. Mas para isso, Cristo precisou ir para a cruz. Foi entregue nas mãos dos seus inimigos, morto, a mais humilhante das mortes. Ele passou por toda a escuridão que esse mundo oferece. Mas ele não permaneceu assim. Ele termina na sua historinha ali contando para os discípulos que ele ressuscitaria, e ele ressuscitou. A ressurreição é a comprovação da vitória de Cristo sobre esses inimigos. É onde a nossa esperança pode estar colocada. Um dia, meus irmãos, nós estaremos no topo do monte, diante da glória visível do Senhor. Mas nós ainda não estamos lá. Mas Cristo já venceu e a gente está a caminho. O que a gente precisa fazer agora é, com fé, seguir a Ele até o topo do monte. A gente ainda vive nesse mundo escuro. Além disso, nós somos constantemente colocados em situações difíceis, circunstâncias complicadas que nos fazem duvidar. E aí a gente tem duas opções. A gente pode fazer igual como eu fiz lá no início desse sermão. Escolher o caminho de depender de si mesmo. Nesse caminho as coisas vão parecer mais fáceis, sabe? Não vai precisar de um esforço. Você vai fazer as coisas do jeito que você bem entender. Só que é por sua conta em risco. Porque a Bíblia diz que para chegar até a luz é impossível sem o guia, sem o próprio caminho, a verdade e a vida. Por isso, há uma segunda opção: viver pela fé no guia que te leva nesse mundo. E isso não significa só dizer que você crê, mas viver isso verdadeiramente. Se comprometer, se envolver, reconhecer sua incapacidade e se colocar nas mãos do guia que nos leva até a luz. Isso vai exigir esforço da nossa parte. Isso vai exigir comprometimento da nossa parte. E isso não vai dizer para nós que nós vamos estar 100% livres do caminho difícil. Não, às vezes o caminho vai ter espinhos, vai ser esburacado. Mas se você mantém seus olhos fitos no seu guia, na sua palavra que nos guia, você vai se lembrar constantemente daquilo que ele disse. No mundo vocês vão passar por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Vale a pena depositar a nossa fé no nosso Salvador. Vamos orar? Santo e eterno Pai, louvado seja o nome do Senhor, ó Deus, porque o Senhor enviou o seu Filho para morrer por nós, para vencer por nós e ser o nosso guia, o nosso caminho até o Senhor. Ó Deus, nós somos totalmente dependentes de Ti. Faça-nos cada vez mais ter fé, viver pela fé no nosso Senhor Jesus Cristo, que nos leva até o Senhor. Nos ajude, Pai, a lembrar disso cada vez mais, a não esquecermos, ó Deus, que nós dependemos totalmente do Senhor em todas as coisas que fizermos, não só no domingo quando estamos aqui, mas quando na segunda-feira nós somos colocados e jogados nos nossos afazeres diários desse mundo difícil. Nos faça crer, aumenta a nossa fé em Ti, Pai. É o que nós pedimos e oramos no nome de Jesus Cristo. Amém.